Então, eu quero agradecer a oportunidade também ao Toninho. O Toninho fez o convite. Eu fiquei feliz por essa oportunidade de poder. Faz tempo, né, que a gente não prega aqui onde nós estamos. Não tem presença da Igreja Adventista. Então, para vocês saberem, eu estou aqui próximo à divisa da Síria com o Líbano. Na verdade, estou no Líbano com a divisa com a Síria. E nós estamos aqui num projeto especial, um projeto que envolve esporte, e vocês sabem, pelo menos a maioria, né, que eu já fui atleta profissional de futebol e nessa área fui aqui chamado para abrir uma escola, né, de futebol, de esportes, para criar vínculos com a comunidade através da parte social. E nós estamos aqui com a Mônica, minha esposa, minha filha Raquel está estudando aqui em Beirute, no Líbano, e inclusive ela está assistindo também. Beijo, Raquel. Um abraço ao nosso irmão também, que é o Christian, que ele escreveu uma mensagem em inglês, mas ele é da Colômbia, né? Mas ele aqui fala assim inglês, não está acostumado. Então ele está assistindo conosco aí no Zoom. Então eu fico feliz de poder participar com vocês. E hoje eu gostaria de falar sobre os desafios da missão. Os desafios são muitos, né? Mas eu quero pontuar alguns. E eu vou relacionar esses desafios a um desafio transcultural da missão, que também serve para o nosso contexto local, dada a devida proporção. Então, eu acredito que a gente pode agora falar um pouquinho dos desafios da missão. Eu quero ler um texto antes, vocês me permitem, que está em Lucas 19, verso 10. Se tiver puder acompanhar na palavra de Deus, na Bíblia. Lucas 19, um conhecido de todos nós, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque o Filho do Homem veio salvar o perdido, ele veio buscar o perdido. E está no contexto de Zaqueu. Zaqueu, que é onde as pessoas tinham, na época, uma pessoa que era o cobrador de impostos e sonegava muitos impostos e deixou muitas pessoas na miséria. E, de repente, Jesus entra em sua casa, ali chega a salvação, e agora ele restitui 4 vezes, se dispõe a restituir 4 vezes mais daquilo que ele tinha tirado do povo. E agora Jesus agora chegou a salvação nessa casa. Porque ele diz agora, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E nós sabemos que o perdido, ele não tem nacionalidade, o perdido não tem cor, o perdido não tem posição social. O perdido é perdido independentemente daquilo que ele representa para a sociedade, ou representa para as pessoas ou para pessoas particulares. O perdido, ele está aí, é aquela pessoa que está sem Deus. Não é a pessoa boa, má, ruim que a gente classifica apenas. A gente classifica o perdido, essa pessoa está perdida. Está perdida porque ela está afundada, infelizmente, num vício maléfico como as drogas, como a bebida alcoólica, ou porque ela fuma, ela bebe, ou porque ela acaba com a vida dela na promiscuidade, sei lá, outra coisa desse tipo. Então a gente tem ideia de classificação de perdido só apenas para essas pessoas, mas tem muita gente perdida dentro da igreja. Vocês não concordam? Então Jesus veio buscar o perdido. O perdido, ele não quer dizer esse perdido agora, ele está no Brasil, esse perdido ele pode estar no mundo todo, ele pode estar aqui no Líbano, ele pode estar na China, pode estar em muitos lugares. Só que existem alguns desafios para nós a respeito da missão. E é isso que eu quero falar com vocês nesse momento. O primeiro desafio é entender o que é missão. O que a missão pode fazer por você, o que a missão pode fazer pelos outros. Eu estava esses dias, antes de vir para cá, para ser convidado para vir para o Líbano, em um encontro de missões aí mesmo no Brasil, que foi o Together, foi em Brasília, para jovens, eu tive a participação. E eu encontrei um amigo também que ele ia ser um palestrante, foi um palestrante naquele evento. E ele esteve em algum lugar aqui pelo Oriente Médio. Eu conversando com ele, e ele passou 4 anos nessa região e nenhuma pessoa se converteu. Trabalhando firme ali. E eu conversando com ele,
E ele falou assim, olha, você é a primeira vez que está saindo do Brasil, está indo para uma missão, a ideia é ficar aqui 5 anos, eu já estou no 2º ano. A ideia é o seguinte, você está indo para a missão, mas para fazer o quê? O que você responderia? O que é missão? A missão é sua, a missão é de Deus. E nós sabemos que a missão é de Deus em salvar o ser humano. E agora, o que a missão pode fazer por você e por mim? E ele falou algo interessante. Porque a minha ideia é sair do Brasil, né, como eu saí, ir para um outro local e salvar pessoas, não é isso? É o que Jesus faz, veio buscar o perdido e salvá-lo. Mas ele falou uma frase que me impactou. Ele falou o seguinte, você está pensando que está indo lá para salvar pessoas, mas a missão vai te salvar. E eu fiquei pensando nisso, refletindo algo muito simples, mas para mim foi um impacto muito grande, porque a missão, ela realmente me salva. A missão, ela nos transforma. Uma pessoa que não entende e não sai para fazer missão, seja ela do outro lado da rua, do outro lado da igreja, dentro da sua família, ou qualquer outro lugar, seja aqui, do outro lado do mundo, por exemplo, agora, aqui são 16h06. Eu já estou terminando o sábado, daqui a pouco o pôr do sol aqui é 5 e pouquinho. Nós estamos no inverno. Vocês estão começando o sábado aí, praticamente. Mas nós sabemos que não importa onde, quando você prega o evangelho, quando você entende a missão, que a missão te salva, é quando você vê o poder transformador de Deus agindo em outras pessoas. Apesar das suas limitações, das minhas limitações. Porque o poder não está centrado na pessoa. O poder, nós sabemos, está centrado em Deus. Ele é o que fornece poder a você. Ele que fornece todas as condições necessárias para você levar pessoas aos seus pés, ao conhecimento de Deus. E quando você vê essa transformação em pessoas que você nunca imaginaria que ela pudesse atender o chamado de Deus, isso toca o coração, isso nos motiva. E Deus seja louvado, porque nós temos em toda a igreja pessoas que se interessam pela missão. E hoje, no Dia Mundial dos Jovens Adventistas, Deus abençoe você também. Que você continue também trabalhando na salvação de outras pessoas, porque salvar as outras pessoas é salvar a si mesmo. Porque a pessoa que compreendeu o grande amor de Deus e a transformação, ela, com certeza, por esse toque maravilhoso do poder divino, você também agora apresentará isso a outras pessoas. E agora, quais são os desafios da missão? Primeiro, quando eu recebi o convite de atravessar o mar e estar do outro lado, a primeira coisa que eu penso é no meu conforto. O que eu vou perder com isso? Você já parou para pensar? Que algumas vezes, quando a gente pensa em pregar o evangelho às pessoas, seja próximo da sua casa, em outro lugar, assim, inconscientemente, eu não falo que você pensa isso com consciência, mas inconscientemente fala assim, a gente analisa o que eu irei perder, né? Então, muitas vezes, a gente pode perder muitas coisas, entre aspas, para poder levar o evangelho às pessoas. Aí, às vezes, você vai ser prejudicado. É verdade, com o seu tempo. Às vezes, estou perdendo meu tempo. Na verdade, não é isso, né? Estou perdendo um momento que eu podia fazer outra coisa em casa. Eu poderia... E essa é a ideia, que às vezes as pessoas pensam que estão perdendo tempo. Na verdade, Deus dá a oportunidade de abreviar o tempo, de ganhar tempo para que as outras pessoas sejam alertadas que existe um novo céu, uma nova terra. E dessa questão da missão, primeiro eu tenho que compreender que a missão, ela traz um benefício tão grande para nós. Ela nos traz alegria, salvação, ela nos envolve de tal maneira que você começa a orar pelas pessoas, você começa a entender as dificuldades, os problemas das pessoas, você começa agora a sentir o que as pessoas estão sentindo, aquilo que você começa a compreender amplamente, algo que talvez você não tinha antes de conhecer aquela pessoa. Por que aquela pessoa age assim? Por que ela está respondendo dessa forma? Por que ela está agindo
desafiavelmente em alguma área da sua vida que está sendo prejudicada. Você vai compreendendo as pessoas. E nós precisamos nos desprender. E quando eu vim para cá, eu pensei, puxa, eu vou deixar o conforto das minhas amizades aí no Brasil. Eu estava muito bem aí na Associação Paulista Leste, né? Junto aí a família da minha esposa, que mora tudo, na maioria na Vila Matilde. Eu morava na Vila Matilde. Quer dizer, eu tive que desvincular da questão da minha filha mais velha, a Gabriela. Ela está aí no Brasil sozinha, né? Terminando os estudos dela esse ano. E assim você vai pensando em quantas coisas tem que deixar, mas tudo isso eu quero dizer para você que vale a pena. Vale a pena porque hoje, vindo para cá, alguns desafios continuam que nos fazem crescer. Por exemplo, primeiro desafio, você vai para outro lugar, você tem que entender o que as pessoas estão dizendo. E aqui eles falam árabe. E eu queria falar feliz sábado para você em árabe, que é justamente Sabet Said. Sabet Said em árabe é feliz sábado. Ou posso falar para você que é Marhaba Kifkun. Marhaba Kifkun, eu estou dizendo olá para todos vocês. Como vocês estão? Então, ou que a gente pode dizer aqui, são tantas coisas que a gente tem que ir aprendendo. E uma das barreiras é a língua. Você tem uma ideia? Eu estive num momento aqui como é importante você saber e compreender o que as pessoas falam. Aqui está tendo uma onda de protestos. Eles fecham todas as ruas, muitas ruas, as principais avenidas. Eles colocam pneus, colocam fogo, e, se possível, fecham aquela via e você não passa por lugar nenhum. E um dia, andando com um carro aqui, de repente, aquele trânsito. Aí eu falei, vou sair pela essa avenida. E quando eu saí na avenida, eu parei atrás de um carro. Eu esperando ele entrar na avenida. Só que tinha outra pessoa fora do carro, de bicicleta, conversando com a pessoa dentro do carro. E eu atrás da pessoa. Eu falei, ele vai sair. Aí eu olhava para ele e dava sinal. Eu falei, como assim? Você não vai andar, você vai ficar conversando com a pessoa no meio da rua, na avenida? E eu preciso passar? E eu atrás dele. E aí ficou 30 segundos, eu dava gesto para ele, e ele falou algumas palavras para mim. E continuou falando com a pessoa dentro do carro. Eu não entendendo nada, eu falei para a Mônica, falei, nossa, gente, que essas pessoas são folgadas, né? Eu não acredito que ela agora não sai, nem dá um espaço para o meu carro sair. E eu atrás dele. E eu, assim, dei ré, consegui dar ré, passei na frente dele, bravo, né? Imagina, indignado, e virei a rua. Quando eu olho para lá, estava tudo fechado. Na verdade, aquela pessoa, ela estava me ajudando. Ela está dizendo que estava tudo fechado e que não tinha como passar ali. E eu, teimoso, por não entender nada também, acabei ficando até bravo, indignado no momento, por desconhecer a língua. Então, se você quer ir para um momento, sei lá, 15 dias, 30 dias, 6 meses, um ano, e dedicar você sonho, talvez nem todos tenham essa condição, ou se sonham, você quer ir para outro país e não fala a sua língua, você já precisa começar a estudar a língua. Você precisa, é a primeira barreira que existe. É a língua, é a maneira que se fala. E hoje, queridos, agora colocando para a nossa vida aí no Brasil, nós precisamos entender a comunidade, a linguagem. Nós precisamos entender com quem nós estamos levando o evangelho. Eu preciso conhecer o contexto. E às vezes nós temos uma linguagem que está dentro de uma bolha, apenas dentro da igreja, e que a gente não compreende mais o que as pessoas estão pensando e falando fora dessa bolha. A gente precisa entender, não deixar que as nossas palavras elas não tenham mais significado. Então a gente precisa cuidar com isso. E outro desafio que nós temos aqui, além de aprender árabe, é justamente nós não temos aqui os costumes que eles têm. No café da manhã, para você ter uma ideia, esses dias eu fui tomar um café da manhã
totalmente libanês ou árabe. Então, eles comem feijão, veio assim um pote de feijão, assim, com bastante azeite, aí aquele pão árabe que vocês conhecem, né? Pão árabe, aí veio hummus, aí veio, sabe, um outro tipo, tomate, veio pepino, veio muitas coisas. Isso era um café da manhã. Então, a alimentação é diferente da nossa. A gente está acostumado com um tipo de alimentação. Por exemplo, aqui não tem padaria. Aqui ainda não vinha aquele pãozinho francês. Que eu estou com saudade. Então, é totalmente diferente o alimento. Mas ainda nós demos sorte, vamos dizer assim, porque aqui o árabe, comumente, ele muçulmano, ele não come carne de porco. Então, isso ajuda na nossa alimentação. Então, você tem que se adaptar à cultura, a se adaptar às diferenças que existem. Agora, o que está certo e está errado? Por exemplo, não é certo ou errado. Aqui, o árabe se escreve da direita para a esquerda. Nós escrevemos da esquerda para a direita. Se você lê o Alcorão, você tem que começar lá para o final e vir da direita para a esquerda. Então, a maneira de pensar é diferente da nossa também. E é interessante, porque aqui eu não entendo nada justamente da leitura, porque é difícil, até para escrever o árabe. E a gente vai ter que, em algum momento, ir aprendendo para facilitando a nossa comunicação com as pessoas. E outra coisa importante que eu queria partilhar com vocês é justamente que nós devemos nos preparar para os conflitos internos e externos. Por exemplo, esses dias, na minha área, na questão do futebol, nós temos, mais ou menos, para você ter uma ideia, nós temos aí entre 200 a 300 crianças que foram aqui inscritas para estarem conosco no projeto. E dentro dessas, mais ou menos entre 14 a 16 meninas. E nós estávamos no campo de futebol e essas meninas começariam, nós conversamos com a prefeitura, conversamos com os pais, conversamos com algumas pessoas, se teria algum problema dessas meninas se elas treinassem futebol conosco. E eles falaram, não, tudo bem, não tem problema nenhum. Aí nós fizemos o primeiro treino, aí apareceram umas 12 meninas. No segundo treino, foi numa quarta, apareceram 16 a 17 meninas, e eu pensei, está começando a crescer. Mas, de repente, ao redor do campo, que é aberto, começaram a vir um monte de carros, ia parando assim, vai como se fosse uma batida de polícia. Parando assim, muitos carros, pelo menos 6, 7 carros pararam. Nós ficamos assustados, eu estava no meio do treino. E aí o nosso tradutor veio agora com essas pessoas e tiraram todas as meninas do campo. Todas. E tinham umas mães que estavam assistindo e elas ficaram assim assustadas. E nós também, indignados nesse momento. Mas por quê? Porque na cultura deles, e principalmente com os muçulmanos, uma mulher ela tem as suas restrições, ou muitas restrições, e uma delas, ela não pode publicamente jogar futebol. Nem se for meninas. E eu fiquei assim com uma dó daquelas meninas que elas baixaram a cabeça, porque é uma vergonha você pedir para parar o treino. Eu falei assim, não, pode continuar o treino, pelo menos terminar. Ele falou, não, pode ser todo mundo do meu campo, disse o dono, junto com outras pessoas que estavam lá que nós não conhecíamos. Nós sabíamos que era dono do campo. Elas tiveram que sair. O que fazer numa situação dessa? Como resolver esse conflito? Como saber e conversar com as pessoas? E nós conversamos com elas e respeitamos a cultura delas. Nós respeitamos que a maioria é da religião muçulmana. Não dá para chegar aqui agora numa luta ideológica que seja para dizer agora que eles estavam errados e nós estávamos certos. Nós poderíamos criar agora um ambiente que não favorecesse, pelo menos a princípio, né, nesse contexto, a nossa aproximação da comunidade. Então, na vida, muitas vezes, queridos, nós temos que, como diz
no ditado popular, nós temos que engolir sapos para poder a obra continuar. E muitas vezes a gente pensa que a nossa cultura é melhor do que a outra cultura. E assim a gente pode pensar em todas as culturas que existentes, né? E a gente tem que saber lidar com todas elas. Aí eu não posso chegar e falar assim, a minha cultura, sabe, o brasileiro, a forma que ele faz, tudo que ele faz é correto. Por exemplo, aqui eles têm mania de comer com a mão ou comer com uma colher. Eu convidei um amigo árabe e ele estava lá, eu fiz uma amizade com ele. Eu falei, vamos almoçar em casa. Aí ele falou, não sei o quê. Não, vamos almoçar em casa. Ele foi almoçar em casa. Quando chegou lá, nós colocamos a mesa, né? Colocamos os talheres, os pratos, colocamos tudo. E eu vi que ele ficou perdido. Ele olhava para a mesa, olhava para os garfos, olhava para tudo e não tinha o que ele queria. E eu não tinha pensado. Outra coisa, quando você oferecer para um muçulmano, no caso, para um árabe, uma alimentação, primeiro, você tem que falar o que tem de alimento. Porque tem alguns alimentos que eles não comem, de jeito nenhum. Então, eles ficam com o pé atrás. Outra coisa, ele ficou perdido, aí ele falou que precisava de uma outra coisa. E sabe o que ele pegou para comer? Ele pegou uma colher. Ele foi, pegou uma colher e começou a comer. Eu sei que muitos de vocês fazem isso hoje também, né? Faz aquela mistura, aquela comida assim, pega a colher e começa a comer. Eu já fiz muito isso. E aqui, eles têm a mania mais de pegar o pão com a mão, vai pegando uma alimentação, tudo com a mão. Agora, quem está certo e quem está errado? Não precisamos discutir isso. Então, essas diferenças, a gente precisa compreender essas diferenças no Brasil, em qualquer lugar. E, às vezes, religiosamente, nós queremos demonstrar que aquilo que não é princípio, nós queremos demonstrar para as outras religiões que nós estamos certos. E que, em vez de criar um laço, um vínculo, a gente quebra a amizade. Quantas vezes eu já vi alguns, e eu já fiz isso alguma vez, de, entre aspas, entrar numa briga, discussão, que era desnecessária no momento, principalmente quando está no começo de uma amizade, formar, pegar a Bíblia e bater na outra pessoa. Humilhar. E, em vez de criar um vínculo, cria mais aquela tristeza, afastamento. Então, nós temos que respeitar a cultura das pessoas. E no desafio da missão, nós precisamos entender que nós temos que estar inseridos dentro dela. E eu quero ler mais um texto com vocês. Aí, aqui em João, se você puder acompanhar. Em João, capítulo 1. João, capítulo 1. Deixa eu pegar meu óculos. João, capítulo 1, verso 1 em diante. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, quer dizer, João Batista não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Verso 9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. O verbo estava no mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Amém?
Queridos, o Verbo se fez carne. Em outras palavras, Jesus, ele saiu dos céus. Ele é o primeiro missionário desse mundo. Ele saiu do conforto dele. Ele atravessou tudo por causa de você e de mim. Ele veio, se tornou um de nós e assim permanecerá eternamente. Ele será sempre 100% Deus e 100% homem. É o mistério da encarnação que Ellen White diz para a gente que vai ser por toda a eternidade. A gente vai estudar isso e ainda não será o suficiente. A encarnação de Cristo, ela quebra todos os preconceitos de todas as pessoas. Ou, na verdade, até levanta muros por causa da encarnação. Como um Deus todo-poderoso e santo, ele veio e se tornou um de nós. Ele veio e se encarnou, essa palavra, ele veio e se habitou entre nós. Ele criou como uma tenda, ele viveu entre nós. E da ideia do tabernáculo, da ideia do santuário. Ele veio para habitar em nós. Quer dizer, ele se tornou um de nós. Ele encarnou em nós. E nós, nessa grande missão, queridos, nós temos que sair do nosso lugar e agora encarnar o Evangelho, ter Jesus Cristo através do Espírito Santo em nossa vida e levar esse Evangelho às outras pessoas. Nós somos a luz. Eu não sou a luz. Mas vamos testificar da luz para iluminar o mundo. E alguns acham que apenas locais próximos, depende do ponto de vista, porque aqui, Brasil é longe para mim. Aí você pensa, mas o Líbano, que está perto da Síria, ao lado de Israel, ao lado da Turquia, né? Ao lado próximo também aqui da Arábia Saudita, Iraque. Aqui estamos, e aqui muitas pessoas precisam conhecer a luz, nós precisamos testificar. Agora, quem virá? Como diz lá em Isaías, quem irá por nós no capítulo 6? Quem irá por nós? Deus está levantando pessoas que estejam dispostas a sair da sua casa como Deus, entre aspas, saiu do seu lar, saiu do céu, do melhor, e veio para esse mundo, como a Ellen White diz, um mundo escuro, sombrio. Ele veio, sabe por quê? Porque ele ama o ser humano. Ele veio buscar e salvar o perdido, amém? E a missão, quando a gente representa essa luz, que é Jesus Cristo, ele está entrando na nossa vida. E nós queremos agora, com todo o nosso coração, ver vidas transformadas. Pessoas que estão tristes, no mundo perdido, no mundo que já não tem esperança, que nós estamos vivendo hoje. O que nós devemos fazer? Como diz em Lucas 21, 28. Nós devemos levantar nossa cabeça aos céus, porque de lá vem a nossa redenção. É de lá que vem a nossa redenção. E eu preciso estar convicto disso, para levar essas pessoas aos pés de Cristo. Através de sua vida, sua esperança, todos nós estamos sofrendo. Tantas notícias ruins. Você vê que o ser humano é frágil. Sei lá, antes de 2020, quantos sonhos nós tínhamos. Quantas coisas. E, de repente, vem um vírus e acaba com tudo isso. Acaba com a esperança, divide opiniões políticas, opiniões disso, daquilo, e nós ficamos distraídos, talvez, alguns distraídos com essa discussão. E você que conhece a Bíblia, e eu que conheço a Bíblia, a grande missão de Deus, o reino de Deus, implantar um novo céu, uma nova terra, onde não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá amargura, distância de família, mortes. É desse reino que você foi chamado para pregar. E não importa onde, é dentro da sua família, primeiramente. É com os seus vizinhos, com os seus familiares. Esse é o momento, infelizmente, esse é o momento de tantas pessoas que estão sensíveis, precisando de um abraço, precisando de um colo, precisando de um ombro, precisando de uma palavra assim, que leva esperança, precisando de chorar com elas. É nesse momento que se faz presente Jesus em nossa vida, iluminar a vida das pessoas. Esse é o Evangelho. E quando o Evangelho, o perdido, como eu já disse, o perdido não tem nacionalidade. O perdido não tem posição social. Perdido não tem idade. Se é novo ou velho, não importa. Se é homem ou se é mulher, não importa. Se é rico ou é pobre. Se tem muita cultura ou não tem pouca cultura. O perdido é aquele que está longe de Deus, que desconhece, infelizmente, que existe um novo céu, uma nova terra. Sabe por que eu vim para cá, para o Líbano, aceitei esse desafio?
Não porque eu quis, mas porque Deus conhece que eu precisava passar por esse momento de renovação da minha vida. E tem sido uma renovação da minha vida em todos os sentidos. Porque me faz pensar, refletir como pastor, refletir da ideia de que eu tinha, e suposições que eu tinha a respeito da interpretação bíblica e da missão. Você viver sozinho, você viver sem amigos que falam a mesma língua, agora assim, tudo tem que ser renovado. Pensa, hoje, até a questão de saúde, essa missão tem feito bem para mim. Eu estava nada a respeito de que as pessoas que são obesas ou que têm alguma dificuldade, né, de saúde não conseguem emagrecer. Mas eu estava com 98 quilos, com 99, quase 100 quilos. E quando eu vim para cá, eu mudei meu modo de ser. Eu poderia mudar aí sim, mas Deus permitiu que eu viesse para cá refletir melhor sobre a minha saúde. E aqui eu posso caminhar, né? Eu posso fazer um monte de coisas que eu tinha dificuldades aí em São Paulo. Não que aí eu não consiga fazer. E de repente isso me trouxe saúde física também. Hoje já estou com 18 quilos a menos do que eu estava, mesmo que não pareça para alguns que já me conheciam antes. Então isso me renovou espiritualmente, isso me renovou emocionalmente. Eu precisava de um momento, porque a gente anda no automático, na vida religiosa, que a gente esquece o principal e a essência de tudo, que é ter comunhão com Deus primeiramente, amar Deus de todo o coração e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós precisamos divulgar isso às pessoas, e você foi chamado e foi chamada para isso, para ser um missionário, aonde você está. Então não tenha preguiça, sabe? Não pense em duas vezes. Não fique pensando o quanto você tem de conhecimento de Deus, teologicamente dizendo ou não. Não importa isso para Deus. O que importa é que você tenha um coração convertido, um coração convicto de que Jesus mudou a sua vida e que pode mudar a vida das pessoas também. É isso que elas estão precisando. A gente fica preocupado e colocando tantas desculpas e o mundo está passando e as pessoas estão morrendo. E agora a gente fica desesperado. Eu fico pensando nos meus pais, que não são adventistas ainda, minha família. Minha mãe tem um risco tremendo de Covid, até em Campinas, porque ela tem todas as doenças possíveis que ela pode, se ela pegar uma doença como essa, infelizmente ela pode vir a óbito. Como todas as pessoas, e muitas pessoas que a gente nem imaginava que tinham algum risco. E nós temos notícia que têm falecido e têm vindo a óbito. Queridos, não podemos perder tempo. Deus tem chamado você, a mim, não importa a sua idade, não importa a sua cor, não importa. O que importa é que você sabe que Jesus transformou a sua vida e que você pode fazer a diferença na vida das pessoas. Se você não faz a missão, que a missão é de Deus, a conversão é de Deus, a conversão não é sua. A conversão não faz, quer dizer, você não é um agente que faz a conversão, o Espírito Santo apenas, você precisa ser um agente de esperança para as pessoas. É como tem dito aí, a pessoa, é através de nós, né, que Deus faz diferença. Sabe por quê? Porque você é um pecador, falho. E é dessas pessoas que Deus tem usado. Eu tenho certeza que você tem feito muitas coisas em nome de Deus. E que você continue fazendo e honrando o nome de Deus. Esse é meu desejo aqui no Líbano. Vocês orem por nós. Eu quero só para finalizar, não sei se eu vou conseguir, eu quero colocar aqui um vídeo, né, só um vídeo para passar. Só um momentinho. Ver se eu consigo aqui. Uhum. Ver se eu consigo passar um vídeo. Hum. Vocês estão conseguindo ver? Alguém pode dar uma resposta aí, Felipe, que eu estou vendo você aqui? Tá, esse é o vídeo, tem áudio? Um pequeno país com mais de 4 milhões de habitantes. E mais de 1,5 milhão de refugiados sírios. A cada 5 pessoas, uma é refugiada. O mais triste de tudo isso é que mais da metade desse número são crianças de até 15 anos de idade. Crianças sem casas, muitos sem pais
sem perspectivas, órfãos de uma guerra que elas não escolheram participar. Nós do Projeto Winners estamos aqui no Líbano, em meio a uma pandemia, para dar a essas crianças uma oportunidade de construir um futuro melhor. A pandemia veio e mudou todos os nossos planos. Ficamos 5 meses em nossas casas, planejando, estudando e se preparando. Depois desse período, o jogo foi iniciado. Agora, com mais de 200 crianças inscritas para suas vidas serem impactadas, onde 60% de nossas crianças são menores de 12 anos. Para elas foram fornecidos materiais, uniformes, chuteiras e foram também previamente realizados exames médicos. Teremos acompanhamento psicológico, visitas às famílias refugiadas e aulas de inglês. O Winners é feito de sonhos, transformados em realidade pela dedicação dos nossos voluntários e pelo esforço das crianças. Nossa sala de aula, para um futuro melhor, é o campo de futebol. Agora só falta você entrar no jogo. Venha, participe com a gente. Faça parte dessa história. Nos ajude a transformar mais vidas, indo, torcendo ou doando. Então, esse é um pouquinho do projeto que tem desenvolvido aqui. Que vocês orem por nós. Nós estamos numa equipe aqui com o pastor Helder, que ele, jubilado agora, ele poderia descansar da sua jubilação, sua aposentadoria, desfrutar com a sua família. Ele preferiu agora fundar o Winners e vir para uma região onde milhões de pessoas estão carentes do Evangelho, além de carentes de alimentação. Aqui está uma dificuldade tremenda, economicamente falando. E nós estamos aqui para ajudar essas crianças que estão passando necessidades em todos os aspectos. Imagine só, mais de 1 milhão de crianças, mais de e pessoas, isso que são aquelas que eles conseguiram identificar, porque muitos estão aqui e nem sabem, nem estão registradas. E nós passamos pelas ruas, pessoas pedindo, com dificuldades, outras não, nós sabemos que isso existe em todos os lugares, né? Mas são poucas, a maioria estão padecendo. São noticiários após noticiários. Depois daquela explosão que teve ano passado, em agosto, depois das dificuldades financeiras aqui. Olha, nós precisamos salvar essas pessoas. Eu não consigo, nem acho que o mundo, assim, particularmente dizendo, o que eu quero dizer é pegar todo o dinheiro e fazer essas pessoas serem felizes, porque o ser humano é egoísta, né? Sim, se a gente tivesse um coração aberto, nós poderíamos ajudar. Eu gostaria que vocês orassem, depois acessassem. Eu deixaria para vocês aí também, winnersplayforlife.org. Você pode entrar lá e dar uma olhada. E pode também, quem sabe, um dia, se você quiser vir para cá, quiser vir, dá uma olhada lá, tem também como você pode fazê-lo. Se você quiser também orar, torcer, Deus seja louvado. Se você quiser doar também alguma coisa, Deus seja louvado por isso também. Mas a maior doação que teve nesse universo foi Jesus Cristo por você. Não tem preço. Não teve preço por nós. O sangue dele é precioso. Eu estou feliz porque você está aqui, mesmo diante dessa pandemia. Mas temos também uma pandemia moral, uma pandemia aí que, com dificuldade em todos os aspectos. Mas Jesus está voltando e nós vamos apressar pregando esse evangelho. Você aí, eu aqui, em tantos lugares desse mundo. Que Deus nos abençoe grandemente. Eu gostaria de fazer uma oração por você. Oremos? Grandioso Deus, o Senhor conhece cada coração. Nós sabemos que estamos num momento difícil e nós oramos para essas pessoas que perderam entes queridos, pessoas queridas, para essa doença ou até por causa da consequência dela em relação às outras doenças que os hospitais estão lotados. Conforta, Senhor. Por favor, traga a nós a certeza de que o Senhor tem cuidado, apesar de. Ajude-nos, Senhor. Nos dê sabedoria, levanta aquela pessoa que está cansada, que está desanimada. Que o Senhor dê fé a ela, fortaleza e a sua presença na vida dela. E nos abra nossos olhos para não ficarmos centrados em nós mesmos, mas que nesse momento a gente venha amar o nosso próximo, ter empatia por elas. Que o Senhor coloque através do Espírito Santo em nosso coração e venhamos servir essas pessoas, porque o Senhor veio
para buscar e salvar o perdido. E o Senhor nos use poderosamente, Senhor, e nos salve e salve outras pessoas. Abençoe grandemente a igreja da Vila Formosa, todas as pessoas que estão nos assistindo agora. Abençoe a vida dela, eu não sei como ela está, mas nós oramos por ela. Em nome de Jesus, amém. Amigos, Deus abençoe vocês. Foi um prazer